Boa tarde, Henrique. A minha equipe é composta pelo Robson, pelo Jairo e por mim. E a gente vai falar um pouco sobre o transtorno de personalidade paranoide. O transtorno de personalidade paranoide, ou TPP, é apenas mais um dos tipos de transtorno de personalidade existentes. Mas antes de explanar especificamente sobre ele, vou comentar brevemente sobre o que são os transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade geralmente são padrões generalizados e persistentes de perceber, reagir e se relacionar que causam sofrimento significativo ou comprometimento funcional. Os transtornos de personalidade variam significativamente em suas manifestações, mas acredita-se que todos sejam causados por combinações de fatores genéticos e ambientais. Muitos tornam-se menos graves com a idade, mas certos traços podem persistir com alguma intensidade após os sintomas agudos que levaram ao diagnóstico de um transtorno diminuírem. O diagnóstico é clínico. O tratamento é feito com terapias psicossociais e, algumas vezes, terapia medicamentosa. O transtorno de personalidade paranoide, como o próprio nome pode indicar, se caracteriza por o indivíduo apresentar uma desconfiança infundada sobre quem o cerca, acreditando que todos estão contra ele. A popular paranoia, então, né? Estima-se que 2 a 4% da população norte-americana sofre dessa problemática, apresentando-se mais em homens. Algumas evidências sugerem que esse transtorno se dê devido a traumas de infância, como abusos físicos e emocionais. Ela também apresenta comorbidades. Dificilmente o TPP se apresenta sozinho. Entre as comorbidades mais comuns estão os transtornos de pensamento, como a esquizofrenia, fobia social e transtornos de consumo excessivo, como, por exemplo, o abuso de álcool, entre outros, tornando difícil o convívio com pacientes que têm esse tipo de transtorno de personalidade, pois, quando ocorre de responderem negativamente a eles, eles tomam essas respostas como a confirmação de suas paranoias. Boa tarde, galera. Eu sou o Babá. Eu vou falar um pouco como se dá o diagnóstico e quais são os sintomas do transtorno de personalidade paranoide. Então, os pacientes que possuem esse transtorno, eles suspeitam que os outros estão tentando explorá-los, enganá-los ou até mesmo machucá-los. Eles até mesmo acham que podem ser atacados a qualquer momento e sem nenhuma razão também, e sem nenhuma evidência para que haja essa suspeita por parte deles. É uma coisa assim que eles acham sem nenhuma evidência. Eles são extremamente hipervigilantes quanto a qualquer potencial de ofensa, de xingamento ou deslealdade. E eles também procuram significados ocultos em observações e ações. Uma característica desses pacientes também é que eles procuram atentamente evidências nos outros para poder dar suporte às suas suspeitas. Um exemplo disso é que, por exemplo, uma pessoa oferece ajuda, daí eles interpretam isso como se a pessoa estivesse falando que eles não são capazes de fazer aquilo sozinhos. E é exatamente por essa desconfiança que eles têm nos outros, que eles têm a necessidade de ter que estar no controle a qualquer momento. E também de serem autônomos. Uma coisa que mostra o nível desse transtorno é que eles possuem a dificuldade de ter relacionamentos porque eles acham que as informações íntimas daquele momento que ele possui com a outra pessoa pode ser usada contra ele mesmo. Outro fato também que pode prejudicar com que esses pacientes tenham relacionamento é que eles têm uma desconfiança enorme por parte dos cônjuges deles. Por exemplo, eles têm uma suspeita de traição muito grande e até deslealdade de alguns amigos também, eles têm muita suspeita disso. E isso tudo que eu falei acaba tornando difícil a convivência com esses pacientes. Quando os outros respondem negativamente a eles, eles tomam essa resposta como afirmação das suspeitas que eles tiveram inicialmente. O que torna esse transtorno diferente dos outros é exatamente a sua abrangência dessa paranoia. Agora, voltando a falar dessa desconfiança, caso ela não seja um traço persistente da personalidade e envolva alucinações,
aí ela deve ser classificada como esquizofrenia paranoide. E se também vem a envolver delírios, aí ela deve ser classificada como distúrbio delirante paranoide. Outra característica desse transtorno é que os pacientes são conhecidos também por se fixarem demasiadamente no tema. Por exemplo, eles são conhecidos como fanáticos e eles normalmente participam de grupos que possuem pessoas que têm pensamentos iguais a eles. Ou seja, eles são meio que fanáticos por determinado tema ou alguma coisa do tipo. Bom, eu acabei de falar sobre os sintomas, agora eu vou falar. Bom, eu acabei de falar sobre os sintomas, agora eu vou falar sobre os critérios de diagnóstico segundo o DSM-5. Segundo o DSM-5, é necessário que o paciente tenha desconfiança e suspeita dos outros, indicados por no mínimo 4 desses itens que eu vou citar agora. O primeiro dos itens é a suspeita injustificada de que os outros estão explorando, prejudicando ou enganando-os. O segundo dos itens é a preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade dos seus colegas de trabalho e dos seus amigos. O terceiro dos itens é a relutância em confiar nos outros, temendo que as informações sejam usadas contra ele. O quarto item é depreciação errônea das observações ou eventos benignos como tendo significado oculto ou depreciador e hostil. Já o quinto item é reter rancores por insultos, ofensas ou injúrias. O sexto item cita a propensão em achar que o seu caráter foi atacado e a rapidez para reagir com raiva ou contra-atacar. O sétimo item cita suspeitas injustificadas de que seu cônjuge ou parceiro está sendo infiel. Então, como eu falei, esses são os critérios determinados para que haja esse diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide. O tratamento para o transtorno de personalidade paranoide é um tratamento não medicamentoso, pois se trata de algo de um transtorno que provém da sua personalidade. No caso, o que é utilizado como tratamento é apoios psíquicos terapêuticos. No caso, eles buscam, o terapeuta busca agir de maneira no qual o indivíduo vai ter que autoconhecer este problema, o que é muito dificultoso para eles, e eles vão ter que interferir de uma maneira saudável, sem interferir na sua personalidade, na personalidade do indivíduo. No caso, podemos dizer que um dos maiores problemas hoje é que essas pessoas que sofrem de transtorno de personalidade paranoica, elas não reconhecem isso como um problema, embora elas reconheçam que isso pode sim ser um pouco exagerado. Mas isso faz com que, a maioria dos casos, as pessoas não procurem um apoio, não procure um terapeuta para tratar este transtorno. Isso dificulta bastante o trabalho dos terapeutas e, na maioria das vezes, quando são diagnosticados, eles meio que buscam passar uma imagem de que eles não têm problemas nenhum, e por isso dificulta mais ainda.